um episódio do SMUcast, o podcast da Sociedade Médica de Uberlândia. Um oferecimento de Unimed Uberlândia, Unicred Aliança e Faculdade de Medicina de Uberlândia, a FAMEU. E hoje nós vamos falar de um tema não só importante para os homens, mas também para toda a sociedade em geral. Nós estamos hoje com o Dr. Marcelo Zerati para falar de câncer de próstata e o movimento Novembro Azul. Dr. Marcelo é médico e doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da USP, foi professor na Faculdade de Medicina de Araguari de 2008 a 2024 e é referência em oncologia. Dr. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no SMUcast. Mariana, obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui conversando com os ouvintes da Sociedade Médica de Uberlândia. E vamos falar sobre um assunto muito importante, que é câncer de próstata e o movimento de prevenção, de diagnóstico precoce da doença. Muito obrigado. Perfeito. Doutor, e para a gente começar, qual que é a relevância do câncer de próstata hoje no Brasil? Mariana, no Brasil e no mundo, o câncer de próstata é o tumor sólido mais comum nos homens. Tá? A incidência de câncer de próstata ela é muito alta. Dados do Ministério da Saúde indicam uma quantidade imensa de casos de câncer de próstata todos os anos. Só para se ter uma ideia, 1 a cada 12 homens terá câncer de próstata. Né? Esse é um número assustador. Né? E por isso a doença é tão importante. Nenhum outro tumor maligno chega perto do câncer de próstata. E é por isso que também o Novembro Azul tem grande importância. Perfeito. Doutor, os casos, a incidência está aumentando de câncer de próstata ou está sendo mais diagnosticado? Ambos. Tá? Existe um aumento na incidência de câncer de próstata. Eu faço urologia já faz um bom tempo. E quando eu comecei, e na época que o Dr. Eduardo Braga começou também, essa incidência era na casa de 8%. Depois ela passou para 10%, depois ela passou para 12%. E hoje ela está em 16% dos homens podem ter câncer de próstata. Isso se deve à questão do diagnóstico. Né? Os métodos diagnósticos eles melhoraram bastante. Né? Hoje existe o exame de PSA, o exame de sangue. Nós vamos falar um pouco do exame de PSA. Um outro motivo, a população está vivendo mais. Né? A perspectiva de vida dos homens nesses últimos 30 anos ela aumentou. Hoje a perspectiva da média do homem brasileiro é na casa de 73 a 75 anos. Então, o homem ele vive mais e ao viver mais tempo o risco aumenta de que ele tenha câncer de próstata. E existe um terceiro motivo. Né? Morre-se menos de outras causas. Morre-se menos hoje de acidente automobilístico, morre-se menos hoje de doenças cardiovasculares, que eram condições que concorriam, né, para diminuir a expectativa de vida desses homens. De modo que, conforme as pessoas vão vivendo mais, né, e também aliado à melhora dos métodos de diagnóstico, né, é isso que dá essa percepção hoje de que câncer de próstata seja tão comum. Certo. E doutor, quais são os fatores de risco que os homens devem conhecer? Fatores de risco para câncer de próstata são idade, obviamente. Né? A partir dos 40 a 45 anos, todo homem tem que se preocupar com câncer de próstata. Raça, né? Câncer de próstata tem uma incidência maior em indivíduos da raça negra. Tá? Isso é muito importante no nosso país, porque nós temos uma população relevante, uma proporção relevante da população de pessoas da raça negra. Mestiços funciona como negro, né? Então, aqui no Brasil, o mulato, o mestiço, ele tem que se preocupar como o negro mais puro. E história familiar de câncer de próstata. Em toda a família onde um homem foi diagnosticado com câncer de próstata, o risco para os outros homens daquela família é mais próximos, né? Então, irmãos, tios e primos para baixo também, sobrinhos, esse risco aumenta. Né? Esses são os fatores de risco clássicos. Existe um terceiro fator de risco emergente, ele ainda não está nas diretrizes, porém ele vem ganhando importância, que é obesidade. Câncer de próstata tem uma tendência de se manifestar mais comumente na população de homens obesos, né? E como existe uma epidemia de obesidade, né? Isso vem ganhando importância. Então, eu ia perguntar isso para o senhor. A questão do estilo de vida influencia, além da obesidade, estilo de vida, fumante em geral, ou ele está mais associado aos fatores genéticos e raciais? Pode influenciar. O tabaco não é saudável em nenhuma situação, né? Mas, curiosamente, tabaco não é um fator de risco clássico. E aí o que vai acontecer? Quem fuma tende a viver menos, né? E tende a ter mais chance de morrer de doenças cardiovasculares, doenças circulatórias, infarto, derrame, enfisema e câncer de pulmão. Porém, a pessoa que não fuma naturalmente vai ter uma
uma expectativa de vida mais longa, né? Em que pese que o tabaco não é um fator de risco clássico para câncer de próstata. Doutor, e a gente mencionou aí o exame de PSA e tem muito paciente, né, muito homem que tem esse receio de procurar o urologista. O exame de PSA é suficiente ou a prevenção para isso não basta? Precisa ir mais a fundo? Então, vamos falar um pouco do diagnóstico precoce de câncer de próstata. A primeira coisa que eu queria deixar claro para quem está nos assistindo é que nas fases iniciais o câncer de próstata não causa sintomas. Ele é uma doença silenciosa. O homem pode estar doente e não saber. E é por isso que campanhas como essa do Novembro Azul são tão importantes, não é? Para que a gente consiga convidar os homens para se deixar avaliar. Uma vez na consulta, é importante que o homem entenda disso. Faz parte do exame o toque de próstata, o toque retal. O toque retal, ele tem muitos estigmas, né? As pessoas têm um certo preconceito com relação ao exame de toque retal. É necessário que a gente esclareça, não é, que o toque retal é um exame muito simples, é um exame indolor, é um exame que é feito com total sigilo. Não há, a rigor, uma justificativa para o homem não se deixar examinar. Tá? O toque retal não mexe com a sexualidade do homem, nada disso. Tá? É um exame muito importante. E no diagnóstico precoce se utiliza também o exame de sangue, o PSA. O PSA, ele não deve ser utilizado isoladamente. Não é? O urologista, ele confia muito no PSA, porém não deve confiar totalmente no PSA. Só para se ter uma ideia, a taxa de erro do PSA é na casa de 20% a 25%. É alta. O que isso quer dizer? Que 1 a cada 4 homens portadores de câncer de próstata poderá ter PSA normal. Então, o ideal, e os urologistas sabem disso, a gente não confia, não é, apenas no PSA. Né? É necessário examinar a próstata desses pacientes. Por quê? Porque quando se une o PSA com o exame de toque, a taxa de erro diagnóstico, ou seja, a taxa de falha dessa investigação, cai de 25% para 3%. Ou seja, quando se faz o exame de toque associado ao PSA, é muito difícil não fazer um diagnóstico precoce de câncer de próstata. Daí a importância. Excelente, doutor. E em qual idade deve começar esse acompanhamento preventivo? A idade é determinada pela presença ou não de fatores de risco. Né? Então, na população normal, na população de homens normais, que são aqueles homens brancos, né, ou homens não negros e não mestiços, e que não têm história familiar de câncer de próstata, se pode iniciar hoje por volta dos 50 anos. Essa idade era 45 anos, passou para 50, até um pouquinho mais de 50, é aceitável. Para os homens que têm história familiar de câncer de próstata e para os homens da raça negra e mestiços, se inicia hoje por volta dos 45 anos de idade. Importante, mesmo que o homem não sinta nada. Não vale afirmar que eu não sinto nada, então eu não quero ir ao médico. Quando o assunto é câncer de próstata, isso não conta. E como é feito esse diagnóstico do câncer de próstata, doutor? Muito bem. Na presença de suspeita, seja pelo exame de toque que mostra um nódulo ou que mostra uma irregularidade na próstata, ou uma alteração no PSA, que geralmente quando o PSA está alterado, o urologista vai tentar confirmar isso, ele repete o exame. Havendo suspeita em qualquer uma desses achados, onde disponível se faz ressonância magnética de próstata. Não é? Aqui em Uberlândia tem excelente serviço de ressonância magnética, então se faz ressonância magnética de próstata. A ressonância magnética de próstata, ela ganhou muita importância de alguns anos para cá nesse cenário pré-biópsia, na parte de diagnóstico de câncer de próstata. Não é? É um exame que é caro, ele agrega um pouco de custo na investigação, não é? Porém a ressonância magnética consegue nos dar hoje uma classificação de risco para câncer de próstata. E aí, se confirmando essa suspeita, ou seja, quando a suspeita vai sendo construída na investigação, o exame que nos dá a certeza da presença de câncer de próstata é a biópsia de próstata. Biópsia de próstata é um exame que pode ser feito com muito conforto, com sedação, o paciente não sente dor, né? E aí se colhe material, né, com uma agulha apropriada, se colhe amostras de tecido da próstata. Esse material ele vai ser analisado por um médico patologista e aí sim, se houver câncer de próstata naquele tecido, o patologista emite o diagnóstico, né? E a partir daí se passa a estudar opções de tratamento. Certo, perfeito.
Este episódio do SMU Cast conta com o apoio dos nossos patrocinadores, Unimed Uberlândia, Unicred, Aliança e Faculdade de Medicina de Uberlândia, a FAMEU, que apoiam o combate à desinformação, promovem conhecimento de qualidade e fortalecem a nossa história junto à comunidade médica. Doutor, e um tema e uma dúvida muito frequente é a questão da reposição de testosterona. Ele pode aumentar o risco de câncer de próstata? Muito bem. Testosterona está na moda, Mariana. Tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a testosterona no século XXI, nessa época que nós estamos, é mais ou menos como o colesterol dos anos 80. Hoje é muito comum o homem querer saber em quanto está a sua testosterona. Não é? As pessoas têm a tendência de achar que tem que ter testosterona mais alta. Não é? Então, hoje, vários pacientes que procuram um urologista, eles vão em busca de saber o que está acontecendo com a testosterona. A testosterona em si, né, colocando de modo simples, tá? A testosterona em si não causa câncer de próstata. Todo homem tem testosterona. Né? A partir da hora que o homem conclui o período da puberdade, onde ele adquire as características que a gente chama de características sexuais secundárias, né? Ele passa a ter bastante testosterona, na maioria das vezes. E não é a testosterona que causa câncer de próstata. Né? O problema é que a testosterona acelera o crescimento do câncer de próstata. Então, naquele homem que adoeceu, e adoeceu sem saber, né? Lembram que eu comentei que é assintomática, a doença não dá sintomas. Naquele homem que adoeceu, se ele utilizar testosterona, ele pode ter uma aceleração do crescimento desse tumor, né? E ainda assim, sem saber. Então, é importante que todo homem que esteja buscando usar testosterona, né, se ele estiver na idade de fazer preventivo de câncer de próstata, se ele tiver fatores de risco, enfim, que ele procure um urologista para ser orientado a esse respeito, justamente porque ninguém quer acelerar o crescimento de uma doença grave como essa. Doutor, falando sobre ser uma doença grave, existe algum caso que ele é mais simples, se for acompanhado ali desde o começo, ou toda sentença ela já é mais séria de câncer de próstata? Existem cânceres de próstata mais graves e cânceres de próstata menos graves. Né? Deixa eu tentar explicar isso para quem está nos ouvindo. A primeira coisa que torna um câncer de próstata mais fácil de tratar, né, e inclusive de curar, eu vou dar os números, é o diagnóstico precoce. Né? Então, cá estamos nós no Novembro Azul, né, que é uma campanha para diagnóstico precoce de câncer de próstata. Vou explicar melhor para você. As pessoas falam que o exame de câncer de próstata, o do Novembro Azul, é uma campanha de preventivo. Mas, na verdade, ela não previne a doença. Né? As pessoas estão em risco da doença simplesmente porque estão chegando na idade, né, e podem ter ou não aqueles fatores de risco que eu já comentei. Mas essa é uma campanha de diagnóstico precoce, né, ou ela previne a doença metastática. O urologista sabe que se o paciente for ao consultório nos intervalos preconizados, uma vez por ano, um ano e passar um pouquinho, adiantar um pouquinho, não tem problema. Eu falo para os meus pacientes, não pode sumir. O sujeito chega numa faixa etária que ele não pode desaparecer do consultório. Se ele for ao consultório periodicamente, né, se for feita a avaliação como tem que ser feita, né, é muito difícil deixar passar um diagnóstico ou perder um diagnóstico de câncer, e é muito difícil deixar passar o diagnóstico de modo que o paciente vá virar no futuro a ter uma doença metastática de próstata. Então, voltando à sua pergunta, é muito mais fácil tratar, conduzir, né, e curar um tumor pequeno do que um tumor grande que já se alastrou. Os números que eu fiquei de fornecer são, em condições ideais hoje, né, um paciente que tenha um tumor pequeno, diagnosticado por alteração de PSA, ou mesmo diagnosticado por um pequeno nódulo no toque, né, e que ele seja tratado adequadamente, ele tem na casa de 95%, 96% de chance de cura da doença. Ou seja, pego no começo a doença, cura-se quase todo mundo. Conforme esses tumores vão crescendo, vão passando despercebidos naquele paciente que não vai ao médico, naquele paciente que não quer se deixar examinar, ou mesmo no paciente que tenha o medo atrapalha demais. As pessoas às vezes têm medo disso que nós estamos conversando aqui com naturalidade, e ele não vai ao médico. Né? Um câncer metastático de próstata não tem cura. Ele se torna uma doença incurável. Ele é tratável, entretanto, ele não tem mais cura. Então, você imagina, você que homem que está assistindo, um tumor maligno com uma taxa de cura de 95%, 96%. Isso francamente, um número muito impactante. Muito expressivo. Né? E é por isso que
nós estamos aqui falando disso? Para chamar a população, né, para que venha participar. E o senhor falou que, de início, é uma doença assintomática, né? Ela não gera sintomas. Mas existem primeiros sintomas? Por exemplo, esse paciente que já está um pouco mais grave, existe algum sintoma ali que o paciente possa constatar? Nessa faixa etária que o homem tem que se preocupar com próstata, existe a outra doença da próstata, né? São as duas doenças principais de próstata. É o câncer de próstata e a hiperplasia benigna da próstata. Nos homens a partir de 40, 45 anos, além de aumentar o risco de câncer de próstata, a próstata começa a crescer. Então, a próstata vai crescendo, ela vai fechando a uretra, não é? A uretra é o canal que leva a urina da bexiga para o meio exterior, né? O canal do xixi que a gente fala. E conforme a próstata vai crescendo, ela vai fechando a uretra. Ao fechar a uretra, ela pode causar uma série de sintomas. Desconforto para urinar, sensação de que a bexiga não esvazia completamente, jato mais fraco, urgência para urinar, o homem tem uma necessidade mais urgente e imperiosa de ir ao banheiro. Ele passa a levantar mais vezes à noite para urinar. Esses são sintomas de próstata, mas não são sintomas de câncer de próstata. Muitas vezes esses homens incomodados com isso vão ao médico, vão ao urologista, são avaliados, o urologista sabe que tem que investigar a hiperplasia benigna e também descartar câncer de próstata, e é nessa hora que muitas vezes se faz o diagnóstico. Em casos de doença metastática, ou seja, o paciente que não foi ao médico, não foi avaliado e a evolução da doença correu, a doença evoluiu, ele pode ter sintomas de doença metastática. Perda de peso, perda de massa óssea e muscular, dor óssea. O câncer de próstata metastático, um dos primeiros lugares que ele vai é para os ossos. E para os grandes ossos, ossos da bacia, ossos da coluna vertebral, ossos grandes, fêmur, osso do braço, úmero, ulna, calota craniana. Então a pessoa vai ter dor óssea, né? Ele pode ter alteração de função hepática, porque o câncer de próstata também tem uma predileção por metástase para fígado, metástase para pulmão e metástases para cérebro, né? Dores de cabeça, perda de visão, situações neurológicas causadas por metástase cerebral de câncer de próstata. Então notem que a hora que o câncer de próstata se torna metastático, ou seja, ele sai da próstata e ele se alastra pelo organismo, né? Ele se torna uma doença muito mais grave. Doutor Marcelo, pensando nessa questão dos tratamentos, quais são as opções disponíveis hoje, tanto para o câncer metastático ou em fases mais iniciais? Vamos falar dos tratamentos de câncer de próstata localizado, que é o que a gente espera encontrar em todo mundo, né? Faz diagnóstico precoce, o tumor é pequeno, ele está restrito à próstata. Então, esses pacientes, eles têm basicamente 3 alternativas de tratamento. E aí, puxando o gancho, quando você me perguntou das doenças menos graves, né? Quando se olha um câncer de próstata no microscópio, o patologista consegue nos dizer se ele é um câncer mais agressivo ou menos agressivo. E para aqueles pacientes que têm os tumores menos agressivos, uma das alternativas é acompanhamento puro e simples. Não se propõe cirurgia, que é uma das outras alternativas que eu vou discutir. E também não se propõe radioterapia. Né? Se o paciente está em boa saúde, se o paciente às vezes é um paciente mais jovem, no contexto de próstata, seus 50 anos é jovem, né? E o tumor é de baixa agressividade, e esse paciente, ele concorda, ele comparece periodicamente, todo ano ele está lá para fazer avaliação, pegou o tumor de um ano para cá, o tumor pequenininho, né? O tumor é pouco agressivo, ele pode ser acompanhado periodicamente. Então esse paciente, ele entra num protocolo que chama de vigilância ativa. Vigilância ativa consiste em avaliar o paciente a cada 6 meses com o exame de PSA, porque vai se acompanhando se esse PSA vai subindo. E uma vez por ano o paciente repete a biópsia de próstata. Lembre-se que eu falei que a biópsia pode ser feita de modo indolor, com sedação. E enquanto este tumor permanecer pequeno e com poucos sinais de agressividade, ele pode ser acompanhado com grande segurança, de modo que essa pessoa pode levar a vida normalmente, ele não vai ter que encarar os riscos das outras opções de tratamento. Pois bem, para os pacientes que não têm esses tumores, e é bem comum isso, né? Felizmente, uma percentagem grande dos pacientes hoje tem tumores que são tumores indolentes, tumores que não são letais naquele momento. E o paciente, então, é acompanhado. Quando os pacientes têm tumores de grau de agressividade, né, maior, aí sim a vigilância ativa não se aplica. Ela não é uma alternativa prudente. Simplesmente porque, com o passar do tempo, esses tumores vão se manifestar de modo
de modo clínico, vamos dizer assim. Nos pacientes, então, que precisam de tratamento ativo, o padrão ouro de tratamento é a cirurgia de próstata, é a prostatectomia radical. O cirurgião, o urologista, remove a próstata. O tumor está só na próstata, não tem comprometimento dos tecidos ao redor e não tem metástase, ele está lá na próstata pequenininho. O cirurgião vai, remove a próstata e é isso que dá para a gente taxas de cura de 95%, 96%. Nos pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, pois essa é uma cirurgia de grande porte, ou naqueles pacientes que, porventura, não querem ser submetidos à cirurgia, uma alternativa válida é a aplicação de radioterapia na próstata. Então, encaminha-se o paciente para um radioterapeuta, o radioterapeuta avalia o paciente e prescreve sessões de radioterapia. A radioterapia é um tratamento válido para câncer de próstata, né, mas ela não tem as taxas de cura que a cirurgia tem. Né? Então, na visão do urologista, né, e na visão das principais sociedades, o padrão ouro de tratamento curativo para câncer de próstata é a cirurgia radical da próstata, que melhorou muito nesse passado recente com o advento da cirurgia robótica. Como é que era antigamente, nos anos 80, 90, início dos anos 2000? A cirurgia era uma cirurgia convencional. Né? O paciente era anestesiado, o urologista abria o abdômen do paciente, né, abordava a próstata e retirava a próstata. Depois houve o advento da cirurgia laparoscópica, que foi um avanço importante, em que pese que é uma cirurgia tecnicamente bem complexa, porque a pelve, que é onde está a próstata, é uma estrutura profunda, é difícil abordar. E de alguns anos para cá, aqui na cidade, 5 para 6 anos, no Brasil já há uns pouco mais de 15 anos, a cirurgia robótica, onde os equipamentos são equipamentos laparoscópicos, mas na ponta eles são articulados. Então, o urologista, ele senta num console, que é como se fosse um painel de controle dos braços robóticos, né? E lá ele controla os movimentos de um robô, que consegue acessar muito bem a pelve, a profundeza da pelve, e desse modo ele consegue fazer a cirurgia de modo minimamente invasivo, né? O robô amplia muito a visão do cirurgião, o robô amplia muito a destreza dos equipamentos, dos instrumentos que estão dentro do paciente. Então, com cirurgia robótica, nós hoje conseguimos minimizar os riscos da cirurgia, tá? Os riscos e as complicações cirúrgicas. A cirurgia robótica hoje ela sangra menos, ela oferece taxas melhores de continência urinária, que é a volta do controle da micção. Ela oferece taxas menores de disfunção erétil, que é a dificuldade do homem de obter ereção após a cirurgia. A internação é mais breve, né? Os riscos, de maneira geral, são mais breves. Então, a cirurgia robótica foi um grande avanço na urologia, né? E aqui na cidade, nós trabalhamos num serviço que tem o robô disponível há já 5 para 6 anos. Né? De modo que, quando o paciente aceita a indicação, né, é um excelente método de tratamento. Excelente, doutor. E falando sobre esses efeitos, né, pós-cirúrgicos, principalmente, né, nos casos que exigem a cirurgia ou a radioterapia, ainda existe muito esse medo, né? Será que eu vou ficar impotente? E a questão da incontinência urinária, né? Qual que é hoje esse cenário, além da cirurgia robótica? No paciente que vai ser operado, esses riscos eles têm que ser discutidos, né? O paciente tem que saber mais ou menos o que ele está enfrentando, tá? E isso também varia de acordo com a saúde geral do paciente, varia de acordo com a experiência do cirurgião, com o tipo de cirurgia que está sendo proposto, e varia de acordo com o tamanho da doença que se está tratando. E aí volta o assunto do quão é importante fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. Porque em condições ideais, um tumor pequeno, que não acometa toda a próstata, ele é mais fácil de remover. E aí o cirurgião tem a capacidade de preservar melhor a inervação do pênis, que passa muito rente na próstata, não é? Ela pode ser mais bem preservada, e aí as taxas de disfunção erétil são menores. Também na doença menor, a quantidade de tecido que o cirurgião manipula é menor, então as taxas de continência são melhores, né? Para dar um número para os pacientes, né? Hoje o risco de uma incontinência urinária grave após uma cirurgia robótica bem conduzida por um cirurgião que tem experiência está na casa de 1 a 2, no máximo 3%. Ou seja, é pouco, o risco é pequeno. Quem fica incontinente passa muita contrariedade, mas existem métodos para tratar e corrigir essa incontinência pós-operatória. A disfunção erétil, ela varia de acordo com a idade do paciente,
né? Obviamente, o paciente que já tem mais idade, ele já vai ter mais dificuldades na obtenção e manutenção da ereção. Se os tumores são mais extensos, isso contribui também para alguma dificuldade. Pacientes que têm comorbidades como diabetes, doenças cardiológicas, síndrome metabólica, pacientes sedentários, pacientes que fumam, eles tendem a ter um risco maior de dificuldades de ereção após a cirurgia. Porém, para um paciente em boa saúde, que não tenha muitas comorbidades, onde se diagnosticou uma doença pequena, a taxa de preservação da potência hoje passa de 60%, 70% até 80%. Lembrando que para o paciente que, porventura, evoluir com dificuldade de manutenção da ereção, o paciente que evoluir com disfunção erétil, existem métodos de tratamento dessa disfunção erétil. Não é possível tratar a disfunção erétil de várias maneiras, desde comprimidos para ereção, como eles são hoje muito comuns, né, até, em último caso, o implante de prótese peniana, que é a cura cirúrgica da disfunção erétil. Então, no raciocínio do urologista, né, não justifica um paciente não ir, né, não comparecer ou ter medo de tratar uma doença grave, né, ou que pode se tornar potencialmente grave, por medo de sequelas, porque essas sequelas são tratáveis. Então, é possível tratar. Quando o paciente tem uma evolução um pouco desfavorável, né, é possível resgatar isso. E, na sua visão, quais são os avanços aí mais promissores nessa questão do tratamento, né, em relação ao próprio diagnóstico da doença do câncer de próstata? Melhorou demais de 30 anos para cá. Eu vou falar um pouquinho também de doença metastática, né, para aqueles pacientes que perderam a chance da cura da doença, né? Antigamente, esses pacientes, eles vinham a morrer em 5 a 10 anos, eles estavam todos morrendo de câncer metastático de próstata. Hoje, felizmente, já não é assim, né? Os oncologistas conseguem, existem várias linhas de tratamento oncológico e radioterapêutico para os pacientes que não são curáveis. Não é? De modo que hoje os oncologistas conseguem transformar o câncer de próstata numa doença crônica. Não é que não se morre mais de câncer de próstata, Mariana. Câncer de próstata ainda é uma doença que mata, tá? E mata bastante. Como ele é muito comum, como ele é muito frequente, então, naturalmente, existe um número significativo de homens que vão ter doença metastática. Não é? E é isso que nós queremos diminuir, por isso que nós estamos aqui. Porém, hoje existem pelo menos 5 ou 6 linhas de tratamento de câncer de próstata metastático que podem prolongar aí a sobrevida desses homens em várias décadas, né? Porém, é isso, já não é uma doença curável, é uma doença tratável. As perspectivas futuras, elas são boas, porque as técnicas vêm melhorando, né? Desde o advento da robótica, né, a entrada da ressonância magnética, a melhora das modalidades de quimioterapia e hormonioterapia para câncer de próstata melhoraram demais, né? Há 40, 50 anos atrás, a mortalidade era muito mais alta do que ela é hoje. A gente só tem a acreditar que as coisas estão melhorando, né? Porém, voltamos lá no começo, né? As pessoas têm que vir ao urologista para ser avaliadas, para que se possa fazer diagnóstico precoce. Com certeza. Doutor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para o pessoal que está nos ouvindo em casa, principalmente os homens, né, nos assistindo hoje? Eu vou deixar uma mensagem para as mulheres, né? E essa mensagem, ela não fui eu que inventei isso. Certamente, um dos maiores nomes em câncer de próstata nos anos 80, 90, 2000, foi um urologista da Universidade de Johns Hopkins, Dr. Patrick Walsh, que foi quem descreveu a cirurgia curativa do câncer de próstata, desse momento da modernidade da cirurgia, ainda que fosse a cirurgia aberta. Foi o Dr. Patrick Walsh que, basicamente, a cirurgia leva o nome dele, né? E ele, uma pessoa iminente em câncer de próstata, chefe da urologia de uma das maiores universidades americanas, dentre os vários livros que ele escreveu, né, capítulos de livros importantíssimos, ele escreveu um livro para a população leiga, né, que era esse chamamento para fazer diagnóstico de câncer de próstata. Mas o livro não era direcionado aos homens, o livro era direcionado às mulheres, né? O livro está fora de publicação, né, mas é um livro direcionado para as mulheres. Então, o livro ensinava sobre câncer de próstata para as mulheres. Por quê? Porque a mulher é o esteio da saúde da família, né? E o Dr. Walsh teve a sensibilidade de perceber isso, né? E muitas vezes a gente atende pacientes no consultório que chegam e falam, eu vim aqui porque a minha mulher pediu para eu vir, né? Mal sabe esse homem, né, o quanto essa mulher está lhe fazendo bem, fazendo com que ele vá ao médico. Porque o homem, ele é avesso, né? Na cabeça do homem, ele tem que sair cedo de casa para trabalhar, para prover, para oferecer os meios para a família, para a educação dos filhos,
enfim, para o bem-estar familiar. O homem, ele, na cabeça do homem, ele não tem que ir ao médico, né? Mas a hora que a mulher, né, chega para o homem que ela ama e fala, você vai ao médico, eles vão ao médico. Eles vão mais ao médico, né? Então, o meu chamamento, vamos dizer assim, é para você, mulher, que tem um homem importante na sua vida, né? Que você ama, aquela pessoa que estabeleceu família com você. Lembre o seu marido, o seu noivo, o seu companheiro, né? O seu parceiro, de ir ao médico, de ir ao urologista. E não é só em novembro, ele pode ir qualquer dia do ano, né? Mas é importante que você o ajude a vencer essa dificuldade, vencer essas barreiras que muitas vezes os homens encontram, né? Faça com que o seu homem vá ao médico, né? Deixe os urologistas fazer o que eles sabem, né? Que é diagnosticar precocemente câncer de próstata. Muito bom, doutor. Obrigado. A gente agradece a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por compartilhar tantas informações tão úteis e importantes a respeito do Novembro Azul e do câncer de próstata. Sou eu que agradeço o convite, Mariana. Essas iniciativas são sempre muito importantes, né? Então, a gente sempre tem disposição de vir, eu agradeço, né? Deixar aqui o meu agradecimento público ao doutor Eduardo Braga, presidente da Sociedade Médica de Uberlândia, que nesses 80 anos da nossa sociedade, eu vivo em Uberlândia há 26 anos, né? Faço urologia há 35. Né? E eu vi o doutor Eduardo Braga reerguer essa sociedade, reformou o prédio todo, enfim, para nós é um orgulho, né? Ter a sociedade tão bem representada. O doutor Eduardo é cirurgião, é urologista, é colega, né? Então fica aqui meu parabéns e meu agradecimento a ele. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Este episódio do SMUcast contou com o apoio dos nossos patrocinadores: Unimed Uberlândia, Unicred Aliança e Faculdade de Medicina de Uberlândia, a FAMEU. A você que nos assiste, nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo episódio.